O programa Afro Paraná vem com muitas novidades e hoje, daqui a pouco, está chegando aí, né? Tá no caminho o nosso doutor em antropologia, o doutor Marcos Silveira, que vem para falar sobre a trajetória das políticas de ações afirmativas que foram implantadas na Universidade Federal já em 2005, 2004, 2005, uma trajetória de muitos desafios, mas mais do que isso, o ingresso da população afrodescendente no mundo universitário e na universidade pública pago com os nossos impostos. Então, estamos aguardando, né, o doutor Marcos Silveira, a nossa companheira Adri, né, já fez um brilhante programa junto com a nossa candidata, que foi a filha do Lisandro, né, que estava aqui com ela, né, fazendo aqui uma bela entrevista sobre a participação da mulher na política pública, e nós, né, seguimos aqui adiante para comentar e falar, né, de várias novidades voltado às políticas de ações afirmativas no estado do Paraná. Já de antemão, queremos dar uma divulgação muito importante, né, que é, né, as grandes parcerias que o Instituto Afro-Indígena, que é esse programa, né, vinculado ao programa Afro Paraná, né, que nós, né, ali desenvolvendo várias frentes de projeto, o programa do Jovem Aprendiz, né, que nós estamos caminhando, né, fechando parceria aí com várias prefeituras, vários órgãos e trazendo parceiros, né, para oportunizar. Quero já, desde já, mandar um grande abraço para o novo gerente regional do trabalho, o senhor Leomar, o doutor Leomar, que está desenvolvendo em menos de 15 dias. O homem já passou por 50 empresas, né, ali fazendo uma grande parceria, gerando emprego para a grande cidade de Colombo, uma das principais cidades da região metropolitana, onde nós temos o nosso querido, o prefeito o nosso Lazarotto, Helder Lazarotto, né, só para poder ficar registrado, né, que desenvolve um grande trabalho, uma revolução na cidade de Colombo, e mais do que isso, hoje é o atual presidente da ASOMEC, né, e que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana, e exerce ali a liderança, né, enquanto prefeito da cidade de Colombo, representando as demais cidades da região metropolitana, o nosso Helder Lazarotto. Mandar um abraço também, com muito carinho, o nosso amigo, parceiro, né, o Ney Marcelino, vereador atuante da cidade de Colombo. Esse cara não tem preguiça de trabalhar. Esse cara conhece e diz para que veio. É um grande vereador, atuante, fiscalizador e atuante junto ao cidadão. E é muito difícil você encontrar vereadores com essa característica, mas, porém, né, era servidor público, virou vereador, veio da comunidade, sabe qual é a dificuldade da comunidade negra, das comunidades, e, lógico, por isso que se destaca, né, dentro do seu papel legislativo e também como agente público, né, desenvolvendo e levando grandes programas. E um deles é a regulamentação, né, da lei municipal do Jovem Aprendiz, que o vereador Ney Marcelino está fazendo, conduzindo na cidade de Colombo. Eu quero deixar aqui um grande abraço para ele, sua equipe, o professor Fábio, que é o seu assessor, e o restante da equipe, né, que é muita gente, né, e que está trabalhando por Colombo, e a gente fica feliz, porque a gente que dá aula lá também, o programa do Jovem Aprendiz também, né, vai ser um grande sucesso, junto com a Agência do Trabalhador, o Leomar, um cara 220 volts, um cara que gosta de trabalhar, não tem preguiça, e mais do que isso, sabe qual é a sua missão em poder, né, desenvolver a cidade de Colombo, que tem mais de 34 mil empresas. Você que é empresário, quer se instalar, processos de logística, escoamento. A cidade de Colombo tem toda uma infraestrutura, né, e sem contar o grande contingente de habitantes e munícipes que ali estão, né, uma cidade que cada dia mais se qualifica. São 24 escolas, né, com cursos técnicos profissionalizantes.
Então, eu diria que Colombo, né, aí se projeta. Eu estou olhando para lá porque eu estou aguardando o convidado chegar, né, e se projeta para ser uma das melhores cidades, né, da região metropolitana, na sua o seu grande investimento em capital humano, que, por sua vez, a gente que está lá, está acompanhando, né, e fico muito feliz em transmitir, né, dentro das políticas também de ações afirmativas, né, o Conselho da Igualdade Racial está caminhando, né, junto com a Diretoria de Igualdade Racial, a coordenadoria. Então, assim, muita coisa acontecendo positivamente, né? Lembrando que Colombo tem aí aproximadamente quase 40% da população afrodescendente, então fica aí esse primeiro bloco, né, destacando a cidade de Colombo, né, que vem aí dentro de uma gestão pública, de uma gestão empresarial e pensando num espaço maior globalmente. Colombo está se projetando para ser uma das melhores cidades estratégicas para aquele empresário, para aquela empresa que queira, né, se instalar estrategicamente dentro do corredor, né, da BR-116, né, com escoamento tanto para a capital Curitiba, tanto para o litoral e tanto, né, para São Paulo ou o interior do estado do Paraná. Então, essas são as primeiras informações para você que está nos acompanhando ao vivo, a cores, pelos nossos principais canais de comunicação, as plataformas, né, TikTok, né, o Instagram, Facebook, né, a transmissão ao vivo da TV digital, né, e aí é assim que nós fazemos o programa Afro Paraná. Eu só preciso pegar o meu celular, porque, né, sem as informações, tudo hoje, a nossa agenda virou o celular, né, para que a gente possa também transmitir as outras informações para você que está nos acompanhando nesse exato momento. Também gostaria de destacar aqui, né, a grande defesa do nosso doutor Valdenor, né, que está defendendo a tese de doutorado dele na USP, né, um grande líder da capoeira paulistana, que eu gostaria de destacar, que vai ser no dia 25, acho que é uma segunda-feira, se eu não me engano, né, depois vamos conferir aqui o calendário. Ali na USP, fazendo a defesa da capoeira na escola como ferramenta educacional e também motivacional para a vida escolar do aluno. Então, o mestre Valdenor, né, que com seus 75 anos, me corrija, mestre Valdenor, né, vai fazer essa defesa, um título inédito nesse país, na área de educação, né, o mestre Valdenor, já com seus 75 anos, vai fazer a tese, vai fazer a defesa da sua tese de doutorado na USP no dia 25 de agosto, agora, daqui a 2 semanas. Então, fica aí o convite para aqueles que querem participar, né, só se dirigir até São Paulo. Conforme for, nós vamos marcar presença lá, hein? Não é todo dia que você vê uma lenda da capoeira nesse Estado brasileiro que enfrentou todo o processo da ditadura militar nesse país, né, e hoje, né, é um grande educador, né, um grande profissional da educação, costumo falar assim, né, que contribui muito para o processo educacional da Secretaria de Educação, né, de São Paulo, e a gente tem que destacar. E aí, doutor Marcos Silveira, né, chegou chegando, doutor. E aí a gente está falando do mestre Valdenor, né, que, por sua vez, vai fazer a defesa da tese dele, lá na USP, né, um grande mestre da capoeira, e a gente está aí. Doutor Marcos Silveira conosco, a câmera já está pegando o senhor aqui, né, essa câmera aqui, hein? Não, tá ótimo. E aí, deixa eu puxar aqui, deixar mais próximo, para ficar mais confortável. Doutor Marcos Silveira, chegando, pode se apresentar. A casa é sua. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui precioso. Então, eu sou o professor Marcos Silveira, sou professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná, trabalho lá há 20 anos e tenho a
Cotas. e políticas afirmativas desde a sua implementação, né? Elas começaram em 2004, foi o ano que eu entrei no FPR, então, na sequência, eu tenho acompanhado o processo. O senhor entrou no fogo cruzado, então, na época, que ninguém eu aceitava. eu não peguei o fogo cruzado. Não. Porque enquanto o pau comia, eu estava entrando. Sim. A gente entrou no meio do ano, nós fizemos concurso, foram 3 pessoas. No início do ano de 2004. Mas só fomos contratados no meio por causa daquela mudança na Previdência. Então, nesse meio tempo, estava sendo negociado na universidade o programa de cotas, né? E acabou passando, apertado, mas passou. No segundo semestre, quando eu entrei e comecei a dar aula, ainda não tinha sido implementado. Mas em 2005 eu peguei a primeira turma de cotistas do curso de Ciências Sociais. Perfeito. Dei aula de introdução à antropologia para a primeira turma, né, de cotistas. Foi muito interessante, eu pude trabalhar com eles uma série de questões, principalmente uma confusão que parece que existe até hoje, né, das pessoas acharem que a política de cotas é racista. Sim. Aqui eu estava lá, hoje em dia menos, de vez em quando só aparece, né, alguém achando, não, isso não é um racismo, é um inverso, não. Não sei. Aí parece até uma piada, né? Os caras ainda têm a cara de pau ainda em falar isso, né? De vez em quando isso aparece, né? Eu lembro que eu trabalhei muita ideia do etnocentrismo, que é uma ideia da antropologia, seria essa pessoa, o etnocentrismo, um grupo social de verdade, né? Uma população se acha melhor que os outros, né? Só que o etnocentrismo no sentido corriqueiro não é uma coisa de outro mundo, não. É uma coisa que as pessoas têm uma cultura, têm um estilo de vida, e acredito que o seu estilo de vida é o melhor que existe do ponto de vista deles em relação ao outro. Até aí não tem nada demais. Mas no caso do racismo que a gente vive, não é assim tão simples, porque há um preconceito introjetado pelas próprias pessoas que sofrem preconceito, que começam a se achar, a se autodesvalorizar. Isso é uma discussão muito antiga. Sim, sobre sim. questão indígena, sobre questão afro, as pessoas introjetam preconceito, né? Então, de se acharem inferiores, somente inferiores às pessoas brancas, Sim. e aí as políticas de cotas são políticas de reparação, né? Para você, inclusive, valorizar as pessoas e as pessoas aprenderem a se valorizar. Então, esse problema existia desde o início, eu não sei como está hoje, porque eu não trabalho mais com as brancas. Mas esse problema era muito sério, principalmente no ensino, eu lembro do ensino médio. A gente tinha que mandar materiais para as escolas de ensino médio nesse sentido. Porque haviam pessoas, inclusive professores, que diziam, não, mas se você se preparar bem, você não precisa das cotas. Sim, tinha uma desmobilização. Me lembro muito bem dessa época aí. E a gente tinha que dizer, a gente depois começou a entender isso, começou a dizer para produzir materiais para as escolas. Olha, a cota é um direito. Você não está entrando pela janela para a porta dos fundos, você está entrando. Uma política de Estado também, Exato. É uma garantida na própria Constituição, lá nos artigos 215 e 216, ainda em 88, né? Pois é. Então tá, mas querendo ou não, as pessoas entraram. Quer dizer, o que elas acreditam, o que elas viam daquilo tudo, né? E aí a gente começou a perceber isso. Não, peraí, há uma série de detalhes para você melhor trabalhar. Você continua sempre trabalhando até hoje, né? Sim, sim. E olhando assim, doutor Marcos, olhando a estrutura da federal hoje, o seu contexto, desde da reitoria, as estruturas administrativas e acadêmicas hoje, elas compreendem melhor as políticas de ações afirmativas pelos reitores que passaram e deixaram algum legado positivo? Eu diria que sim. Agora, o problema é aquela coisa, os problemas nunca são muito óbvios. Então, por exemplo, há uma série de políticas hoje em dia, por exemplo, política de cotas para pós-graduação, política de cotas para Olha só. indígenas quilombolas, que são grupos diferenciados. Perfeito.
Certo. E a burocracia, ela é impessoal, em tese, então ela foi feita para todos. Foi feito para todos, mas ela tem um efeito concreto para o único. Exato. Só que, na prática, e principalmente pessoas que não estão acostumadas a lidar com burocracia, como essa questão. Até hoje existe isso, né? Muitas pessoas falam, olha, nós somos, eu sou, né? Ela, a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade, a fazer um curso superior. Sim. Isso existe até hoje, esse perfil. Então as pessoas às vezes não conhecem certos detalhes dessa burocracia, não sabem muito bem como lidar. Muito estudante de graduação, né? Adri, a nossa comunicadora do programa Mulher, Saúde para Todos. Quero mais saúde. Quero mais saúde. É o programa dela. Uma pessoa maravilhosa. O que acontece? Há uma série de especificidades. Eu me lembro muito da questão, por exemplo, dos estudantes indígenas, que geralmente vinham do interior, onde mesmo a relação com o Estado, a relação com o aparelho, a burocracia de Estado, era uma escala menor. E tinha que se lidar com uma burocracia muito pessoal. Então, para certas coisas, para você conseguir a bolsa, certos materiais que você tem que trazer, para muitos era meio complicado. Tá? Sim, sim. E a gente tinha que dar Uma atenção quase que especial. bastante especial. E que muitas vezes o sistema burocrático como um todo, em algum momento, não dava. Ah, não, os estudantes vão dizer, olha, não são. Isso acaba sendo uma questão antropológica por excelência, né? Quer dizer, de você chamar a atenção para as diferenças, valorizar as diferenças, enquanto diferença. Diante de um sistema burocrático que chama todo mundo é igual. Eu me lembro que na época tinha uma reitora, até já faleceu, que ela dizia, não, a política de costa é para entrar, depois que entrou todo mundo é igual. E a gente falou, olha, Não é bem assim, não é não. bem assim, isso dá problema, e dava, né? E dava, né, Parece pessoal? que hoje está melhor, que as pessoas têm aprenderam a lidar. O núcleo de concurso lida muito bem, o núcleo de concurso é que faz. Avançou bem. Estão mais conscientes agora. Sempre tiveram um trabalho muito interessante, né, com relação ao ingresso, com relação às bancas, continuam tendo. As pessoas ali se esforçam bastante para garantir esse acesso. Isso Certo. com certeza. Agora, tem essas questões do dia a dia acadêmico, né, uma série de coisinhas. Desde declaração na secretaria do curso até, né, a solicitação de uma bolsa auxílio. Você precisa apresentar uma série De documentações. Agora é digitalizado? Tudo digitalizado ou ainda manual? Agora é digitalizado. Então, por exemplo, por que eu atrasei para chegar aqui hoje? Porque eu faço parte, desde sempre também, do comitê que dá apoio aos estudantes indígenas ao vestibular indígena da UFPR. Então, nós tínhamos que avaliar o material que alguns candidatos à bolsa, a cota indígena da UFPR e a bolsa indígena enviaram. Certo. Existe uma entrada específica. Perfeito. Os indígenas podem entrar na Polícia Geral, no PP, como é que chama? PPI, né? PPI. Mas tem uma vaga indígena própria. Essa vaga se mantém. Certo. E aí, eles mandaram documentos digitalizados e a gente tinha que avaliar. E a pessoa-chave do processo não participou na reunião da manhã. Dos 4, faltava coisa. Os 4 não estavam. Porque cada um preencheu do jeito que achou que podia. O que podia ser e vai. E foi. É claro que aí a gente mandou, aí depois dessa pessoa aparecer, falou, olha, não, tem que refazer, porque os pareceres de vocês não estão bons. Tem que refazer o parecer, deu um problema no computador, acabou refazendo, né? Mas basicamente o que eu tenho que fazer?
eles vão receber uma resposta da Universidade dizendo que a solicitação deles foi indeferida e que eles podem fazer um recurso. E nesse recurso, aí se pede para eles apresentarem o que está faltando. Então, quer dizer, é um processo a mais. Sim. Sei que 2 desses candidatos moram no Alto Amazonas, no Alto Rio Negro. Lá no... Meu Deus do céu. Uma É lá em cima, depois do Amazonas, de Manaus, né? Lá é enorme. Já dentro da Colômbia, já, aquele lado lá. A outra é uma pessoa que é aqui do Paraná. E o quarto, agora eu não me lembro, mas ele, seu nome dele, seu quarto era de Muro, que também era do Amazonas. Então, quer dizer, é complicado para essas pessoas. Elas vivem num lugar que é muito longe, sem amparo familiar, logístico. Sem amparo logístico, familiar até tem. Mas sem um amparo logístico, né? Então, eles têm que fazer um memorial. E o que implica que você tem que estar num lugar que você possa escrever o seu memorial, editar o seu memorial, enviar o seu memorial. Nossa Senhora! A gente falando aqui, mas uma coisa tão simples fazer um memorial. Tá, mas se você entrar lá no Alto Rio Negro, até que ponto é tão simples assim, né? Não, é uma outra realidade, né? Então, esse quadro continua. Caramba, as mesmas dificuldades, né? Para essa política de cota, por mais que seja indígena ou afro, principalmente para os indígenas que vêm lá da divisa lá da Colômbia, é uma outra realidade. A gente também, lógico, com todo um aparato tecnológico, mas também não chega também redondinho, igual chega aqui em Curitiba. Exato. Com 5G, não vai, é um outro papo, tem que pegar a antena, né? O cara subir lá na árvore, né? Mais ou menos isso, num coqueiro mais alto, para poder pegar a torre. E ainda acontece isso. Ou ter acesso a algum lugar. Quer dizer, não sei há quantas andaram mexendo com isso. Por exemplo, escolas de algumas aldeias passaram a ter sinal. A FUNAI, imagino que tenha. Mas essas coisas não são simples. Definitivamente não são simples. Né? E pensando assim, doutor Marcos, o ingresso da população negra e preta, ou a população negra no geral, ou falar do afrodescendente, que foi a primeira expressão, né, quando a lei de cotas do Estado, né, já em 2003 foi sancionada lá pelo Requião, essa vinda de lá para cá, com a lei do Estado de cotas, isso a gente viu que deu impacto no serviço público paranaense, principalmente na área de educação, né, na área da saúde, até na área da polícia, da área de segurança pública, né? Lógico, alguns se revestiram de capitão do mato, né? Infelizmente, mas, né, é o que acontece, né, dentro da trajetória. Mas, quando nós falamos na Universidade Federal, de entrar, eu até tinha esses números, parece que até 2005, falecido o doutor Paulo Vinícius, que eu gostaria de mandar as nossas congratulações também, e para todo o corpo acadêmico da Universidade Federal, representando aí o doutor Marcos, né, ele falava que, na época, tinham 20 mil alunos na Universidade Federal. Acho que era 2006 ou 2007, quando fazia o processo de recorte étnico-racial, do percentual de negros, na época, eram 300 ou 200 e alguma coisa. Com as políticas de cota, nós demos um salto, né, para quase 2.000. Depois, eu não consegui acompanhar mais o número de estudantes afrodescendentes. Eu vou falar afrodescendente, você está falando de pessoas pretas, negras, pardas, bota todo mundo, né, na barca. Hoje estaria aproximadamente quantos afrodescendentes o senhor imagina que hoje tem na Universidade Federal, imaginando todos os campos da universidade? O número absoluto relativo, também, eu não tenho acesso a esse dado, mas ele cresceu muito. O que eu acho que é o mais importante é outra coisa. As universidades federais, não só a Universidade do Paraná, os institutos federais também, eles mudaram, a composição do alunato mudou. Certo. Mudou no sentido tanto da questão racial quanto também na questão de renda. Ou seja, você tem um estudante mais periférico, você tem um estudante mais negro. Isso existe hoje de uma maneira que não existia. E o número de alunos cresceu também nas universidades.
Perfeito. Então, o perfil mudou. E aí é uma coisa também que se coloca, quando começaram as políticas de cota 20 anos atrás, havia muito problema de racismo por parte de professores, funcionários e colegas. Me parece que hoje está mais tranquilo, me parece. Aqui e acolá de tanto sobre alguma coisa. Mas o fato é que você tem realmente, a universidade é outra. A universidade de hoje não é Mudou. a universidade de 20 anos atrás. Sim. Isso que eu acho que é o mais importante. E você tem, então, uma série de outras experiências. Por exemplo, os coletivos negros. Aqui tem, em todo lugar tem, esses coletivos negros de estudantes, seja de graduação, seja de pós. Agora, aqui na antropologia, na pós-graduação, o pessoal juntou um número expressivo de estudantes negros e, então, formaram um coletivo que está sendo formado. Muito bom. Tudo isso é muito interessante, porque as pessoas começam a trazer outras questões, que é o que sempre se quis que essas políticas provocassem. Ou seja, não é simplesmente você está dando uma oportunidade para as pessoas, é claro também, mas não só isso. O mais importante é isso, quer dizer, essa contribuição que as pessoas acabam dando, elas acabam começando a produzir as suas próprias questões, trazer seus próprios pontos de vista, mudar uma série de coisas dentro da universidade, de dentro para dentro mesmo. Perfeito. E isso é o mais importante. Isso Sim. está acontecendo aqui, eu acompanho um pouco lá da UNB também, um pouco coisa de São Paulo, do Rio, Minas, Nordeste, Norte em geral. Isso está realmente acontecendo, quer dizer, você tem novas demandas vamos dizer assim, a necessidade de você ter outras atitudes, outros pontos de vista, né, até outros conteúdos de ensino, tem que ensinar outras coisas de outra maneira. Perfeito. E aí surge o problema de hoje, qual é o problema grande que está sendo discutido muito. No final do ano passado até teve um evento lá no INB, na Sociologia da UNB, que era para discutir isso entre outras coisas. O problema do concurso para professor. O número de professores negros é muito pequeno. Os professores indígenas estão também na universidade. Né? Há alguns programas que até têm um contingente. Perfeito. Aqui na FPR, basicamente, a educação tem, o setor de educação tem. É o mais forte na contratação. Tem um contingente de professores e professoras negras expressivo. Mas uma parte da universidade não tem. Porque aí tem uma série de discussões sobre, por exemplo, em tese, se você tem concurso para 3 vagas, uma delas deveria ser para uma pessoa negra. Mas, na prática, o concurso dificilmente tem 3 vagas. O concurso geralmente para cada lugar, concurso para uma. Uma. Mas será que aí eu vou abrir um parênteses aí, doutor? Será que quando é pensado pelo núcleo de concurso ou a comissão, né, pensando em... Eu fiz uma discussão dessa com o Ministério Público, né, de algumas cidades, questionando. Falei, pô, mas se a cada... Eles vão seguir a lei do Estado. Se a cada 10 ou 5 vagas, aí o cara me coloca 4 vagas. Então, tem que ter um PCD, uma pessoa negra, um indígena e 2 pessoas, teoricamente, brancas. Se ele coloca 4 vagas ou 3 vagas, ele já elimina uma dessas minorias automaticamente. Ou vai ficar de fora o PCD, ou vai ficar de fora a pessoa afrodescendente, ou vai ficar de fora o indígena. Né? E aí eu comecei a fazer a leitura, né, desses editais municipais, como esses caras estavam organizando, e comecei, lógico, né, acionar o Ministério Público Local para pedir para fazer a revisão. Ou você coloca o número de vagas que contemplam uma pessoa negra, um índio, um PCD e uma pessoa branca. Se você vai abrir... Aí, principalmente, isso acontece muito em setores de prefeituras como licitação e talvez Secretaria de Finanças. Né? Eles botam 2, 3 vagas. Engessa a participação, né, de um cidadão PCD, uma pessoa negra ou um indígena,
né, de participar, que ele bota 2 vagas e, por incrível que pareça, automaticamente a preteritação ainda acaba caindo, né, nessa vaga para o PCD. E o indígena e a pessoa negra fica de fora. Então, eu comecei a olhar, porque eles não fazem o concurso, né, na forma global. Eles fazem, Secretaria da Saúde precisa de 15 profissionais da área de enfermagem. Beleza. Médico, 2 para clínico geral. Aí vai pedir odontologia, 2 vagas. Aí farmacêutico, 3 vagas. Então, eles vão fazendo a distribuição aonde não permite, né, que as outras minorias possam participar dessa vaga de cota nas prefeituras. Isso eu detectei e comecei a compartilhar com os promotores de justiça, né, do Estado do Paraná. Eu falei, isso aí é um golpe, né? É um chamado que a gente chama no campo jurídico o efeito concreto. Ele quer te atingir, mas ele consegue atingir um coletivo, né? E os promotores tomaram um susto. Alexandre, desenha isso para nós. E lógico, né, eu acabei chamando para mim, porque eu sempre estava fazendo concurso, sempre estava lendo, e eu fui vendo essas artimanhas nos concursos públicos municipais, doutor Marcos. Eu imagino que municipal seja mais complicado mesmo. Porque o que acontece nessa discussão das federais, isso nós a proposta que alguns lugares fazem é a seguinte, por exemplo, que agora tem pouco concurso, que tem pouca vaga, mas de qualquer maneira alguns lugares fazem e recebem. Se você vai ter, em vez de você fazer por concurso, você faz edital coletivo. Edital coletivo, certo. Você tem um edital para cada cidade, sim. Vai impedir, você faz, então a universidade faz um edital coletivo. E nesse edital coletivo, se você tem 10 ou 12 vagas, você pode dizer, não, se tem 12 vagas, 4 são são vagas inclusivas. Perfeito. Alguns lugares têm feito isso. Mas aí, quem vai ficar com a vaga, né? Aí você vai de problemas. Ou então, sorteio. O sorteio também é uma coisa... Resolve ou não resolve? Sim. Porque É um paliativo? um paliativo, né? E tem tido situações, por exemplo, tá, você vai fazer então um edital coletivo para algumas áreas. Aí você, um dos editais, por exemplo, sei lá, pede uma especialidade super específica na área médica ou na área agronômica ou numa engenharia. Não, aí é mesmo para poder favorecer, né? É um processo de desmobilização e também, no meu ponto de vista, é uma artimanha. Alguns promotores até concordaram, tanto que pediram para eu fazer a petição junto ao Ministério Público para que abrisse a demanda para que ele pudesse intervir, né, nas bancas organizadoras de concurso, né? Mas, assim, é até um trabalho interessante, doutor Marcos Silveira, de pensar nesse coletivo negro, que quando a gente pensa o Estado do Paraná, nós temos que pensar desde o município até o Estado, propriamente dito, o governo do Estado. E, lógico, e as instâncias do governo federal que aqui estão, né, de nós começarmos a monitorar. Eu confesso, eu não tenho esse tempo, mas se a gente pegar um grupo de estudiosos, de alunos acadêmicos, e começar a monitorar todos os concursos, talvez em parceria com o Ministério Público da Igualdade Racial, o doutor Rafael Osvaldo, que tem feito um belíssimo trabalho, né, eu acho que também seria, né, mais uma ferramenta, através das universidades, seja ela a Universidade Federal, mas também os institutos federais, estaduais, para a gente poder perceber como é que esses concursos estão sendo montados. Porque, por mais que você tenha a garantia da cota, mas ela é fracionada, né, ou desmobilizada sobre aqueles que estão à frente do poder da organização do concurso, né? Então, assim, fica uma denúncia aqui. Isso é uma denúncia aí para o Ministério Público, né, do Estado do Paraná fiscalizar todos os concursos. Tem feito
mas nós precisamos de mais que a sociedade, alunos, cidadãos, os conselhos municipais de igualdade racial em seus municípios, olhem os editais como está sendo montado. E qualquer cidadão, independente se é afrodescendente, se é branco, se é verde, se é cor de abóbora, também deve fazer o seu papel como fiscalizador. Não, isso tem acontecido. Nós até tivemos um estudo muito interessante, que eu faço um TCC sobre isso, até aqui para a doutora. E agora, a doutora Dora Bertulli, depois também nos deixou. Sim. O último encontro com ela, um momento bastante interessante, até porque o texto do eu esqueci o nome dele, do estudante, é um texto muito interessante. Mas chamando a atenção para isso, quer dizer, realmente o Ministério Público começou a cobrar da universidade, olha, esses concursos têm que acontecer, essas vagas têm que ser preenchidas, e ele vai mostrando como que existe essa série de situações. Sim, só nos detalhes. Só nos detalhes. Nos detalhes. E lá em Brasileiro Ribeiro, um outro professor, o Luiz Melo, professor da Federal de Goiás, ele está trabalhando com isso diretamente. Ele mostra que realmente tem um déficit enorme, em relação desde que essas leis foram propostas e aprovadas, até hoje, o número de concursos que já aconteceram, o número de vagas que já foram operacionalizadas nas universidades federais em relação a pessoas negras é ínfimo. Então existe um déficit real. Talvez a coisa de se esperar que em algum momento realmente um governo resolva olhar para isso com mais... Não, se não cumprir na regra, a instituição, a organização pública tem que ser punida, né, ou repreendida de alguma forma. Mexeu no orçamento público de repasse e acabou essa palhaçada. Aí o prefeito vai apertar, o gestor executivo vai apertar os núcleos de concursos do seus municípios ou das suas comissões para que seja feito só a coisa certa, aquilo que está escrito. Se é 30%, 30% das vagas de cota. Se é 20%, é 20%. Se é 10%, é 10%. Cada macaco no seu galho. Eu tenho que fazer a coisa certa. Mas é tão difícil os caras fazerem a coisa certa no Brasil. Parece que fazer a coisa certa no Brasil aqui é uma coisa totalmente de outro planeta. Talvez seja. De outro planeta, porque aqui não funciona. Pô, tentar fazer a coisa certa aqui é impressionante. Falando, ninguém acredita. Os ouvintes que estão aí nos escutando, você tenta fazer a coisa certa, o empresário tenta trabalhar certo, mas ele é impedido. E eu me lembro que uma vez, doutor Marcos Silveira, eu trabalhando na prefeitura, chegava no horário, tentava cumprir o expediente, tentar atender todo mundo, principalmente as pessoas que vinham do interior. Eu era tido como o cara babaca, que tinha que vestir uma melancia na cabeça, que eu queria aparecer. Eu falei, não, cara, eu sou pago para atender e servir. O servidor é para isso. Mas, infelizmente, para aqueles outros, né, servidores, abre aspas, não é todo mundo, né, que a gente chama de viciados, no bom sentido, as pessoas ficavam horrorizadas porque eu queria trabalhar. Eu só queria fazer a coisa certa, atender as pessoas dentro do expediente, tentar resolver. O cara veio do interior, andou 50, 80 quilômetros, e o servidor chegava lá, não queria atender o cara, falava para vir outra vez. Pô, eu achava aquilo ali de uma covardia, e aquilo me fazia até mal. No final, eu estava tão já desanimado com a prefeitura que eu mesmo pedi demissão, né, porque eu não aguentava aquilo. Então, assim, é muito difícil aqui no Brasil. Os caras parece que sempre estão tentando burlar, né, passar por cima da lei, enganar as pessoas, enganar o sistema, né, não querem cumprir as cotas. Sabotagem, professor. Acho que é a palavra certa, é sabotagem frente ao sistema de reparação das cotas nesse país, né, dar uma política de reparação. Até tem um evento, se não me engano, 18, 19 e 20 de agosto, lá em Espírito Santo. O grande guerreiro Luiz Carlos já está aí com os seus 77 e lá vai fumaça. Ele falava assim, guerreiro, eu não tenho tempo para esperar, tem que fazer agora. E pegava no meu pé. Eu falei, eu compreendo, grão-mestre,
Mas, às vezes, a gente está preso aqui. Cara, você tem que vir. O problema não é vir, o problema é que a gente tem uma vida aqui, né? Os compromissos aumentaram, né? Mas quero desejar lá um grande sucesso para o evento, que vai ser no Espírito Santo. É uma frente negra, né, que trabalha com os processos de reparações e danos para o processo monetário, né? E o grande companheiro lá, o Luiz Carlos, né, que está à frente disso. Eu acompanho ele desde 2014, 2015, quando nós fomos conselheiro, né, do antigo. Ai, fugiu lá o nome da secretaria do SECADI, né, a Secretaria da Diversidade do MEC. Nós fomos conselheiros juntos e naquela época ele já estava com 70, ele deve estar com 80 agora, doutor. Mas se não tiver com 80, está com 79 ali, beirando. Mais um leão, um grande guerreiro, né? Eu gostaria muito de prestigiar. E assim, e a gente vê várias frentes, mas se a gente não tiver o apoio do judiciário, né, isso também fica, né, comprometido, porque o judiciário é o termômetro para que se faça a justiça. Aí nós precisamos não só dos promotores estaduais, mas os federais, as defensorias estaduais e federais, né, um conjunto da estrutura, né, do judiciário que venha se fechar conosco e chamar eles, né, também para poder participar e entender dessas demandas pontuais e estratégicas ou dessas sabotagens, né, que a gente vive em todos os concursos que são ofertados a nível de município, estado e governo federal, na hora da gente poder de entrar pela porta da frente num concurso público. Sim, aí que eu volto sempre nesse ponto inicial, essa questão a burocracia universal, né? A impressão que eu tenho que para a cabeça de diversos funcionários, de servidores, pessoas que trabalham com essas coisas, é que quando você vê essa questão, não, mas é para todos, né? Não, agora a gente tem que olhar para esse, olhar para esse, olhar para esse caso, olhar para esse caso, é como se aquilo não batesse muito bem, em nome dessa universalidade. O problema é que, em nome dessa universalidade, sempre quem sobra são os mesmos. Sim. O que vai sobrar? Os afros. Os afros. Isso aí, sempre nós pagamos a conta. PCD, que o pessoal não quer dar posse, enfim, fica enrolando, retardando a posse dessa comunidade também. Vamos dizer, aí que é a história, né, do sumário institucional, quer dizer, vai sempre sobrar para os mesmos, né? Quem sempre vai pagar a conta são sempre os mesmos, e aí é complicado. Porque, por outro lado, trazendo uma outra questão dentro disso, que é a questão da Lei 10.639, sobre educação africana e afro-brasileira e sobre educação indígena. Essas leis também estão aí há 20 anos, e se sabe também já há um bom tempo, por mais que tenha feito muita coisa, muita gente fez trabalhos muito bons, muita gente fez muita oficina, muita gente fez muita vivência, mas no sistema escolar, e também não é só aqui no Paraná, provavelmente é no Brasil todo, o que acontece? Se tem um professor, uma professora que resolve assumir esses conteúdos nas suas disciplinas, tudo bem. Se não tiver, não funciona, e às vezes funciona até muito mal. Né? Tem pessoas que às vezes distorcem, confundem as coisas, dão os conteúdos de qualquer jeito, dão os conteúdos... Vai na empolgação. Não, se vai na empolgação, tudo bem. Sim. Tem os que falam, não põem empolgação. Sim. Empurração. Empurração. Pega qualquer coisa, dá uma aula. Daquelas que tem gente que fala que seria melhor que não tivesse dado. Sim. Há casos que acontece isso. Sim, já passa até a virar um efeito reverso, né? Exato. E esse é um grande problema. Há discussões sobre isso, aqui, a discussão da Gabi está voltando aqui, né, que ficou um tempinho desarticulado, mas está se rearticulando de novo, vai ter uma reunião no final do mês. E o ponto é sempre esse, quer dizer, não é isso, mas enfim, o ponto é sempre esse, quer dizer,
Sim, demais. Eu estou fazendo trabalho com algumas pessoas em alguns lugares, tem tudo muito precário. Precário, banalização e falta ética para muitos profissionais da educação com relação ao tema. E aí eu posso falar com tranquilidade, porque eu vejo isso, né, em algumas escolas que eu atuo. Por mais que exista um esforço de 2, 3, 4, 5 professores, mas você está falando de um universo de 80 professores, você não tem 10% do efetivo que veste camisa, que são conscientes. Não independente de ser afrodescendente ou não, né, existe uma certa banalização. Lógico, nas atividades que eu coordeno, eu sempre estou chamando a atenção para isso, eu sempre estou fazendo o processo do recorte étnico-racial. Tanto que o programa do Jovem Aprendiz, doutor Marcos Silveira, nós, quando criamos em parceria com o Ministério Público, que foi o Ministério Público do Trabalho, e o TRT-9, Tribunal Regional do Trabalho, o recorte étnico-racial está dentro do programa. Chova, faça sol, ninguém pode dar cambalhota, mas 50% das vagas são afrodescendentes, garantidas automaticamente. Por quê e para quê? Porque nós precisamos, né, reafirmar isso na base, que são esses jovens. Se os jovens não conseguirem entrar no estágio ou no programa do Jovem Aprendiz, ele fica altamente vulnerável para o descaminho, infelizmente, nas linhas periféricas das nossas comunidades urbanas ou até também rural. Por que não? Porque as drogas estão invadindo o mundo hoje, já invadiram, né? Então, assim, isso me preocupa muito, né? Parece uma areia malvediça, né? Que parece que não tem fim. E eu me sinto, quando olho para o céu, uma estrelinha tentando, né, brilhar para poder trazer esses jovens para o programa do Jovem Aprendiz, para a gente poder, né, ampliar aí as parcerias, empresas que estão nos assistindo, nos chamar, né, pelo nosso telefone 41 999 845521. Esse programa vai ficar gravado, né? Então, assim, é isso que a gente quer, né? A gente só quer igualdade de oportunidade. E, às vezes as pessoas, não, a igualdade é para todos, né? Não, essa igualdade para todos aí universalizado é papo furado, né? É papo para boi dormir. O ponto de partida é esse. Nunca foi para todos. Sim. Então, se quer criar situações que sejam, que hajam oportunidades. Então, toda questão dessas políticas, você tem que criar oportunidade para essas pessoas, para que elas também tenham oportunidade. Mas é claro que as pessoas são diferentes, as políticas são diferentes, então tem que se reconhecer isso como valor. Aí é uma questão que você tem um valor. Sim. E quando você insistir nesse valor dessa igualdade universal, não se vai muito longe. Aí tem realmente todo um trabalho que é um trabalho para a universidade, é um trabalho para a escola, para o sistema educacional como um todo. Olha, tem que realmente mudar a cabeça das pessoas. Sim. E aqui no Brasil realmente não tem sido muito fácil agir nesse sentido, né? Eu vejo, assim, dentro da nossa programação, não só aqui na área de comunicação, mas, assim, doutor Marcos, eu talvez não que caiu a ficha. Na época, em 2019, eu tentei fazer já o programa Jovem Aprendiz. Não deu certo porque eu escolhi as pessoas erradas, né? E talvez não encontrei o incentivo certo naquele momento. Logo depois veio a pandemia, praticamente ficamos aí 3 anos meio que patinando até as coisas reorganizar novamente. Mas se eu tivesse vindo com um programa do Jovem Aprendiz desde 2015, nós tínhamos feito uma transformação nesse estado na prática. Talvez, né, muitos jovens afrodescendentes, pretos e pardos, teriam ingressado mais no mundo do trabalho, com oportunidades realmente dentro das corporações ou dentro das instituições públicas. A gente teria alcançado muito mais, porque você fazendo um trabalho de base, eu acredito que você conseguiria transformar, né, esse jovem que hoje, se nós falarmos de 2015, hoje aquele jovem que tinha 15 anos tem 25 anos hoje. Então você dava uma outra trajetória e impulsionamento para o mundo do trabalho, para a sociedade, né?
Mas assim, nunca é tarde. Mas a caminhada não é fácil. É 3 leões por dia, né? Um de manhã, um no período da tarde, na hora do almoço, e depois, né, no final da tarde para o início da noite, às vezes, né? Mas assim, são desafios. Eu costumo dizer que o desafio é a minha energia, né? Mas o tempo passa, a velocidade às vezes não é a mesma, né? E a gente, né, precisa lapidar, ter habilidades, né? E precisa de ter pessoas, sucessores que possam, né, entender isso de uma forma mais global, com muitas habilidades, né? Resiliência, né? Às vezes o conhecimento acadêmico aprofundado, isso também faz toda a diferença, né, para você poder aprender a transitar nos mundos das decisões, seja no judiciário, seja na política pública executiva e seja na política pública também legislativa, né? E não podemos deixar de fora, né, o mundo empresarial, porque você precisa também há de entrar nesse mundo do trabalho, né? Então, assim, são desafios para se refletir, né, essas novas formações, essas novas lideranças, para que os caras também não fiquem. Lógico, quando o cara escolhe a carreira acadêmica, é fazer carreira acadêmica. Às vezes tem gente que consegue fazer a dualidade, né, com o pé lá e com o pé no mundo do trabalho, no mundo do terceiro setor, né, que isso também é muito interessante, né, porque aí você consegue trazer de volta tudo aquilo que você conheceu dentro da academia para essa sociedade nossa que, né, aquelas mais desprovidas, né? Então, olhar isso. Não adianta ficar ter o conhecimento puro e ficar só para você, não adiantou nada. Porque outro ponto também que eu volto nessa questão da desigualdade, se a gente pegar aqui o Brasil historicamente, desde o governo da República, o reconhecimento das diferenças e da diversidade no Brasil sempre existiu, mas sempre existiu de uma maneira muito negativa. Havia, no governo da República, havia isso, de que não havia unidade no povo brasileiro, não faltava uma unidade no Brasil. Aí, quando o Getúlio Vargas assume a presidência, ele procurou criar no sistema educacional alguma coisa que desse unidade para o país, com políticas culturais, políticas educativas, mas sempre tinha que criar uma unidade que não existia. E, nesse sentido, sempre a diversidade vai ser vista com desconfiança. E sempre algumas diversidades, por exemplo, Sim. a cultura afro-brasileira, as culturas indígenas, foi visto com muita desconfiança. Aqui também, inclusive, até essas culturas europeias eram distantes. Mas aí ficava sempre essa pergunta, se a diversidade é problemática, então, aonde está a unidade? Né? Quer dizer, é uma coisa que você para pensar, você não encontra um eixo. Você encontra uma coisa confusa. Confusa na cabeça das pessoas, né? Não na vivência. Sim. Quem sabe as pessoas do Brasil sempre se reconheceram como brasileiros. Né? Até que me prova o contrário. Sim. Mas até porque o Brasil tem uma taxa de migração interna gigantesca. A gente tem maior que qualquer outro lugar do mundo. As pessoas aqui migram. Você veio do Rio, eu vim de Brasília. Sim. Migram muito. Não, hoje acho que se bobear aí, é que os números falam que tem 11.750.000 paranaenses. Mas será que se a gente fizer um recorte aí de migrações, acho que ultrapassa aqui uns 2 milhões, 3 milhões de habitantes. Em alguns lugares a população realmente fica muito milhões. Então esse problema realmente existe. E ele tem que ser encarado em todas as frentes possíveis. Há um problema de como lidar com a diversidade. E quando você traz as políticas de inclusão, que são políticas para valorizar a diversidade, você tem que começar a valorizar. Certo. Entender, olha, você vive de um jeito, as pessoas vivem de outro. Nem todo mundo vive da mesma maneira, nem todo mundo precisa viver da mesma maneira, não deve viver da mesma maneira, né? E isso é em todos os níveis. Agora, essa é uma questão de política educacional. Perfeito. Tem que se rever políticas educacionais de praticamente um século e dar um novo impulso, né? Volta e meia a gente vê essa questão aparecendo com... agora tem essa uma política identitária, política de identidade. E as pessoas, muitas pessoas falam, não, isso não é política
Sim. identidade cultural todo mundo tem. Mas identitarismo, né? Criou essa coisa de identitarismo. Isso já é outra coisa. Não é disso que está se falando. Quando você traz a questão afro no Brasil, que ela é muito diversa, já enquanto você pegar o universo afro-brasileiro, ele é muito diverso enquanto universo. Ele não é homogêneo, muito pelo contrário. Você vai falar do universo indígena, ele é extremamente diverso. Então, sempre foi marcado por diversas. Aqui no sul, que é um pouquinho menos, você tem esses grupos, as etnias maiores, que são os Caingangue e os Guarani. Mas tem as pequenas também. Né? Então, você vai no Amazonas, você vai no Pará, é muito mais diverso. Então, para dizer, aqui tem essa questão também dos imigrantes europeus, eles são muito diversos entre si. Sem falar de outras questões, né? Que se cruzam. Existem questões realmente de gênero, sexualidade, porque você tem que entender que gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Andam juntos, mas não são a mesma coisa. Existem questões de religiosidade, existem questões culturais no sentido mais amplo, existe questão de formação, formação educacional, formação profissional, existem questões de classe também. O que é cultura de classe? É uma coisa que as pessoas falam. O que é. Você pode falar para associar, muitas pessoas falam. Mas tem que entender que existe cultura de classe, existe uma cultura de elite, existem culturas populares, que também não são as mesmas. Sim. Então, tudo é muito diverso. Agora, nós fomos criados, socializados, para tentar ver unidade, não para tentar ver diversidade. É claro que existe unidade na diversidade, existe diversidade na unidade. Mas falta um exercício dessas coisas, falta uma compreensão melhor. Tem que realmente mudar a cabeça do país. Né? Isso passa pela questão educacional, passa pela política educacional voltada para isso. Né? E para as pessoas entenderem isso melhor. Romper essa barreira preconceituosa que o Estado brasileiro, doutor Marcos Silveira, tem, né, como eixo central, né, o senhor pensa numa perspectiva dentro desse conflito de esquerda e direita, né, entre o social e entre o capital majoritário, ou um certo de uma direita extrema, totalmente business em cima de business, a visa de passar por cima de tudo, de todos. Olhando assim, num plano futuro, o senhor acha que essa harmonização para chegar dentro dessas diversidades culturais populares, ou de pobre ou de rico, o senhor acha que os próximos 2 décadas ou 3 décadas a gente pode superar isso? Estaríamos ali com 80, 90 anos. Há essa possibilidade? Olha, tudo é uma questão de política, né? De se querer ter política, de se querer ter projeto político. Quando você tem que ter um projeto. Defender o projeto, sim, né? Batalhar pelo projeto e tentar executar o projeto, né? Basicamente. O que eu diria é o seguinte, que eu tenho visto, não só nesses 20 anos, na verdade 40, desde que eu entrei na universidade, já são 45 anos. Nossa, uma vida, 45 anos de academia, professor. Então, o que acontece? Tem tido toda uma mobilização social forte, cultural forte, política forte, em resposta ao que foi a ditadura, né? Foi muito complicado em todos os aspectos. E tem havido a articulação de muitos grupos sociais, a articulação de muitas propostas. Elas continuam se articulando, mas parece que há um nível a mais, que é o que aí sim seria o nível da nação, né? Que aí realmente parece que sempre falta chegar a esse nível. Né? E aí, nesse sentido, o discurso minoritário não ajuda. Porque o discurso, querendo ou não, o discurso da nação, ele tem que ser um discurso englobante. E o discurso minoritário é muito exclusivo. Então, há uma tensão entre
Sim. brancos de origem europeia para dar essa cara europeia e branqueada no sentido das pessoas miscigenadas, tanto no plano genético, fenotípico, quanto no plano cultural. Né? Então, esse projeto deu certo, esse projeto está aí até hoje. Sim. E ele veio do século XIX. Essa questão de você não ter acesso à terra para a população negra, você não tem um território negro, rural. Não é? Os territórios indígenas são muito pulverizados, aqui no sul também se faz, são muito pequenininhos. Sempre esse não querer criar ou reconhecer territórios afro-indígenas, territórios populares, territórios de população ribeirinha, territórios de população. Aqui no sul tem faxinalenses, essas coisas todas, caiçaras. Sempre se deixa considerar essas populações como uma população legítima, válida. Sim. Enquanto diferença cultural, diferença social, com direito a direitos, com direito ao território, direito à política. Né? Isso no resto do Brasil, então, nem se fala. E aí, o que acontece? Esse projeto, você vê aqui, pelo menos, questão de Amazônia, se sobrevive ou não. Quem é que vai para esses lugares? Essa população que está aqui do sul do Brasil, de origem europeia, que vai plantar soja no Pará, no Mato Grosso. Sim. O pessoal do sul. Que era para Santa Catarina, para o Espírito Santo, para Minas Gerais. E eu digo, tá aí, e os territórios negros que foram libertos da escravidão? Eles não ganharam território, não ganharam até hoje. Precisa de uma reforma agrária de base étnica. Então, esse projeto é um projeto que existe até hoje. É um projeto para criar uma homogeneização. Que acaba, e isso que me assusta um pouquinho, é assim, acaba não criando um mundo de pessoas brancas, ou branqueadas, como eu digo. Mas você acaba criando uma população, que é o que se tem hoje, se você for pegar esse meio a meio. Né? Quer dizer, metade da população declarada branca, metade da população declarada negra é outra coisa. Esse negro genérico, que também Sim. é complicado. Porque acaba, é um preto, é um pardo, é um indígena. É uma alteridade em relação ao branco. Que é uma relação complicada também, que fica muito. O branco e o não branco. Eu acho complicado. Então, isso também não é diversidade. Isso é outra coisa. Sim. Né? E aí, o que eu diria que falta? Você reconhecer diversidade, uma diversidade maior e mais constitutiva. As pessoas brancas, vamos dizer, também são muito diversas entre si. Por questões de origem, por questões de classe, por questões de cultura, de religião, de uma série de coisas. As pessoas negras também, as pessoas afro-indígenas também. Eu gosto muito dessa ideia do afro-indígena, falar do afro-indígena. Porque você sabe um pouco dessa questão Sim, da negritude específica. Específica não, de uma negritude genérica. Genérica. Né? E aí você começa a falar, não, porque existe uma discussão também, agora está sendo melhor trabalhada, de que, olha, aconteceu no Brasil, não só no Brasil, Venezuela também, na forma também, esse encontro das populações que vieram da África com as populações indígenas que já existiam aqui. Esse encontro é específico. E aí que se fala, aqui você pode falar de um secretismo, aqui você pode falar de um diálogo interreligioso, um diálogo intercultural. Mas ele é afro-indígena. Afro-indígena. Né? Então, é importante olhar para isso. Né? E também para sair dessa questão das três raças, né? Que aqui no Brasil é muito complicado. Estava branco, negro e indígena. Você está falando do que, afinal das contas? De uma miscigenação, claro que existiu. Mas existiu de maneiras muito distintas, né? E nem sempre muito interessantes. Então, a gente não pode discutir isso. Perfeito. Mas eu digo, tem que se ouvir mais os movimentos sociais e fortalecer a construção de um novo projeto de nação, porque realmente o país precisa de um novo projeto de nação, que não seja esse o branqueamento. Porque esse aí já foi. Isso aí que todo mundo está vendo. Estamos aí chegando, né, ao final do programa, doutor Marcos. Nós vamos ter que dar continuidade nessa discussão. Sim, né? Eu gostaria de deixar já o pré-convite, né, o convite já aí. Eu sei que o senhor tem uma agenda aí, né, grandiosa, mas, de repente, pensarmos logo no início de outubro, né, para dar tempo de encaixar aí suas agendas, porque esse é um tema, quando você discute questões de sociedade e questões de políticas de país, né,
isso é muito interessante para os ouvintes que estão aqui, até para a gente poder pensar num país, né, realmente universidade, ou englobado, ou um país de todos, abre aspas, porque hoje nós estamos num país de todos, abre aspas, né, e essas questões afro-indígenas, pensar mesmo, né, num campo mais global, mas de integração a essa sociedade brasileira. Quero agradecer aqui os nossos ouvintes, né, o Dr. Marco Silveira, antropólogo da Universidade Federal do Estado do Paraná, né, uma das referências no campo da antropologia do Brasil e talvez da América Latina. E eu fico feliz porque fui aluno dele, mesmo lá participando como, né, aluno especial, né, e fico feliz de poder, né, o senhor vir ao programa com toda essa sabedoria e também, né, pesquisa, como pesquisador, como uma referência da antropologia. Fico feliz porque, né, as coisas estão acontecendo. Nosso muito obrigado. Suas palavras finais aí, doutor Marco Silveira. Eu que agradeço o convite, agradeço esse segundo convite, se pudesse ir para o final de outubro melhor. E estou disponível, né? Porque diversos realmente têm que ser discutidos, têm que ser conversados, tem que. São questões que têm que ser devolvidas para a sociedade, né? Discutidas com as pessoas. Quanto mais pessoas perceberem, olha, o que eu tenho a ver com isso? Muita coisa. Então, quanto mais as pessoas puderem se situar frente a essas questões todas, melhor. Né? Perfeito. Mas acho que o nosso trabalho é fazer isso. Né? Perfeito. Nosso muito obrigado. O programa Afro Paraná se despede aqui. O café da tarde, o café mais preto